Vocês sabiam que Portugal foi o país pioneiro nas explorações ultramarinas? Portugal também foi o país pioneiro na escravização africana. O responsável por isso foi Dom Henrique, que era irmão de Dom Pedro, e foi ele quem fez as primeiras caravanas para a África Ocidental. O primeiro leilão de cativos aconteceu na cidade de Lagos, em Portugal, em 1444. Me conta aqui nos comentários se você também sabia dessa informação. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem possa interessar. Eu até gosto dos comentários dessa moça aí, mas esse aqui, alguns eu até poderia comentar, mas depois vendo os vídeos dela, lá na frente ela até fez um outro vídeo que conjuminava com outro. Ela não faz vídeo de quase 10 minutos, que nem eu faço, tentando explicar para vocês o óbvio, ou o que é correto. Mas a parte ao qual ela falou, que quem inaugurou a escravização do povo africano foi os portugueses, não é verdade, tá? Eu só tenho que falar para você assim, não que você esteja mentindo. Talvez você não pegou a outra informação. Vamos lá. O primeiro povo a escravizar os negros em massa foi o mundo árabe, que hoje é chamado mundo árabe. Eles foram os primeiros a escravizar os negros em massa. Kinié Ndiaye, no seu livro Genocídio Ocultado. Eles castravam os homens, sequestravam as mulheres, para não falar outro nome aqui, raptavam as crianças. Eles faziam isso. No século VII, antes mesmo dos portugueses pensar em escravizar os negros para levar tanto para a Europa como para a América do Sul, os muçulmanos, aí com a religião, com a exceção de Maomé, os muçulmanos começaram também a escravizar os negros. E por sinal, obrigando eles a cultuar a religião. Não é à toa que o país mais populoso do continente africano, chamado Nigéria, 140 milhões, de 240 milhões, 140 milhões são da religião muçulmana. Então assim, a gente não pode mentir. Tudo bem que a gente tem os nossos problemas com os europeus na escravidão. E ainda, pior ainda, eu vou ter que falar isso para você, tá? Pior ainda, se você está falando que foi Portugal o primeiro a escravizar o continente africano, então nós temos um grande problema aí, porque os mouros, os negros africanos, eles ficaram em Portugal e Espanha ali por mais de 800 anos. Eles foram expulsos pelos reis Afonso no ano de 1480, 1489, século XV. Então, se a primeira escravidão, a primeira exposição de negro foi na Europa, lá em Portugal, então eles foram expostos para os próprios negros. Também, tá? Porque ali se misturaram. Porque os mouros casaram com mulheres brancas, entendeu? Tiveram escravos brancos lá em Portugal. Então, se você está falando que, e eu concordo com você, em 1444 tivemos uma exposição na Europa, mas na Península Ibérica, tá, pessoal? Que é Espanha e Portugal. Nós tivemos essa exposição, então nós temos que falar também que negro participou desse leilão. Quer dizer, participou desse leilão, porque lá ainda tinha negros. Nós vamos ter um decreto do Papa, se eu não me engano, o Papa Alexandre VI, posso estar enganado aqui, tá, pessoal? Aí eu peço perdão. Que ele sim vai fazer uma bula papal, onde ele vai expulsar justamente os negros e os sarracenos lá da Europa, justamente porque ele tinha a ideia que todo negro era muçulmano e sarracenos também. Então assim, não foi Portugal e Espanha que inauguraram a escravidão, pode ter inaugurado a escravidão transatlântica, como também concordo com você, mas escravizar os negros africanos, não foi os primeiros. Os primeiros foram os muçulmanos, os primeiros foram os árabes, os primeiros foram os califas. Tiveram os sultão, os califados, que começaram, que são o mundo árabe, né? Tanto é que Kinié Ndiaye, no seu livro Genocídio Ocultado, ele vai falar dessa escravidão árabe, tá? Essa escravidão que ninguém quer contar, inclusive os negros aqui no Brasil, tá bom? Um abraço e não estou refutando, desrespeitando nada não, mas o modo que você falou, eu tenho que falar a verdade, tá? Afirmo e reafirmo. O primeiro povo a escravizar o negro em massa foram os mundos árabes, foram os árabes. E depois também, com a implantação da religião do século VII com Maomé, os muçulmanos. Eu aqui não vou nem falar do Egito. Se eu vou falar do Egito, nós vamos ter que falar dos persas, nós vamos ter que falar da Macedônia, nós vamos ter que falar dos romanos, né? Mas só para você ter uma ideia da escravidão em escala.
lá no continente africano, veio com o mundo árabe. Tá bom? Um abraço.